Olha, numa realização do Sincomerciários, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Sorocaba, está começando aqui pelo canal 16 da NET, mais uma edição do programa Perfil Comerciário. Quanta coisa bacana para abordarmos na programação de hoje. A gente já começa o programa logo no primeiro bloco, conversando com o nosso querido Osmir Farias da Costa. Há mais de 2 anos ele tem essa função de representante comercial. Convenhamos, não é fácil, mas hoje ele fala especificamente aqui desta parceria com a Mediplan. E qual é a grande proposta desta parceria? Fazer com que a classe, com que a categoria dos comerciários tenha mais saúde, ou pelo menos consiga se preservar um pouco mais para enfrentar o dia a dia. Um dos assuntos. Outro assunto aqui tem a ver com a educação, tem a ver com a Faculdade de Ipanema. A gente vai perceber que na conversa com o nosso querido Fábio Leonardo Dias da Silva, vai ficar constatado, não é, que a Faculdade de Ipanema tem um sistema diferenciado de ensinar, ou seja, ela forma líderes para que depois esses líderes possam ser absorvidos por todo o mercado de trabalho. Muito bacana abordarmos isso mais para o segundo bloco. E no último bloco, aí tem o Ediclei José de Almeida, está assumindo uma responsabilidade, até anotei aqui, olha, gerente regional Sorocaba, do Ministério do Trabalho e Emprego. Até que ponto, não é, esse órgão, essa instituição tem influência junto a um sindicato e em particular a uma categoria? Tudo isso que a gente vai saber com o Ediclei José de Almeida, que está vivendo essa nova experiência. Tomara que o programa seja do seu agrado. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que o Perfil Comerciário é um programa com realização do Sincomerciário, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Sorocaba. A gente já volta por aqui, que Sorocaba sempre se vê. Olha, abraçando de uma forma toda carinhosa vocês, assinantes da NET, espalhados em toda a cidade de Sorocaba. Está começando aqui o nosso Perfil Comerciário e a proposta é sempre essa, né? Mostrar exatamente o dia a dia, de que forma os administradores do sindicato trabalham. Porque a gente sabe que é um trabalho sempre em prol de toda uma categoria, de toda a classe comerciária que vive um grande momento na cidade de Sorocaba. Quando a gente fala a cidade está crescendo, as instituições estão crescendo também, o trabalhador de modo geral está crescendo, quer dizer, o comércio tem esse impacto, né, quase que direto na administração e na evolução de uma cidade, mas para isso esses comerciários precisam de respaldos. E por falar em respaldo, a gente já encaixa aí na questão da saúde, viu, meu querido Osmir? E saúde é fundamental, porque você não tem produção. Tá tudo bem? Que prazer tê-lo conosco aqui, tudo bem? Prazer é todo meu, Moreto, tudo bem, sim. Bacana. Olha, Osmir Farias da Costa, lá se vão quase 12 anos como representante comercial, é isso? É isso mesmo. Tempo já representando a Mediplan. É um plano que desde então só cresceu, o hospital duplicou de tamanho, é o maior hospital do interior do estado. E até dezembro vai aumentar em 40% o número de atendimento em pronto-socorro, que hoje já é de 17 mil consultas por mês. Então, um detalhe interessante, não é, Osmir? Porque nós estamos falando de saúde, o que seria, de uma maneira assim global, é quase que um direito de todos nós, seres humanos, mas também não tem como não existir um aspecto comercial, né? Até para que esse paciente ou cliente, não sei como é que a gente coloca aqui, tenha, na verdade, o respaldo necessário. Na prática, essa parceria que você intermediou, primeiro, ela começa a funcionar a partir de quando, Osmir? Já está funcionando. Já está valendo. Já está valendo. Precisa fazer parte da categoria dos comerciários. No mínimo tem que ser um comerciário. Tem que ser um comerciário. Independente de ser sócio ou não. Não precisa ser sócio. Sim. Quando o presidente do Sincomerciário nos procurou, ele queria algo muito bom para a categoria dele. Nosso querido Rui Queiroz de Amorim. Isso, Rui. Mas precisa ser firmado o contrato diante de um CNPJ. Tem que estar documentado. Isso. Envolvendo pessoa jurídica. É isso mesmo. Então daí foi até bom, porque também o patrão pode entrar, porque o CNPJ é do patrão. É verdade. Então o patrão também ganhou esse benefício através do funcionário. Então hoje, se a empresa tiver aí 4 pessoas, não precisa ser 4 funcionários. 2 funcionários casados já deu 4 pessoas. Se tiver os filhos, também. Tudo bem. Então é assim, é quase que um plano familiar. Então Isso. tem o responsável, aquele que de repente trabalha num outro estabelecimento comercial, mas ele tem lá os dependentes, esposa e filhos. Então vale. Vale. Ele Ou pode são incluir. modalidades diferentes de acordo? Aí? Não.
A família direto, aquilo que ele declara no imposto de renda, que é família direto, pai, mãe, os pais e os filhos. Pai, mãe, sogro, sogra, tio e tia, não, isso não pode. Marido e mulher e filhos. Esse pode adquirir direta, o produto. Né? Agora, Osmir, até pelo tempo que você tem enquanto representante comercial, é evidente que você tem que estar representando empresas de credibilidade. Eu quero que você fale um pouco da Mediplan, qual é a estrutura, o que na verdade ela está oferecendo. Aqui em particular, hoje o nosso assunto aqui envolve os 5 comerciários, porque o programa é uma realização dos 5 comerciários. Mas eu imagino que a Mediplan tem uma abrangência muito grande e, de repente, tem um trabalho desenvolvido para os mais diversos segmentos. Mas em particular para o comerciário, que é nossa pauta hoje aqui. Como é que nós estamos em termos de estrutura? O que a Mediplan pode oferecer? Até para a gente deixar o assinante da NET, e em particular esse comerciário, à vontade, seguro, sabendo do que ele vai ter. Isso. O Hospital Samaritano, ele nunca vende primeiro e constrói depois. Ele constrói antes, amplia e depois ele vende o produto. Se os ouvintes, o telespectador passar lá, vai observar que o hospital está em plena expansão. Até o fim do ano agora vai ser entregue muitos apartamentos. Então a ideia... mesmo local ali? Local. Sempre na Rodrigues Pacheco, né? Sempre. A ideia é triplicar o número de leitos. E isso já está acontecendo. Ele vai chegar até 188 leitos. Meu Deus do céu. 188 para quando, Osmir, você imagina? Até quando? Até o final do ano. Esse ano ainda? 2012? Se passar ali por perto, vai observar que o hospital é uma construção o tempo todo. Bom, primeiro é o seguinte, para quem... Você é de Sorocaba? Sou de Sorocaba. Quanto tempo, Osmir? Cheguei aqui em 74. Meu Deus do céu. Então vamos pensar no seguinte aqui. A gente conhece muito Sorocaba. Se você está aqui desde 74, imagine eu desde 58. Mas aquela Rodrigues Pacheco, uma das referências era exatamente o Samaritano. Só que tem Samaritano antes e Samaritano depois. Hoje você passa ali, tá bonito. Quer dizer, nem parece um hospital, né? Agora, então, você disse bem. Quer dizer, espaço físico é fundamental, o corpo clínico, os médicos, isso é fundamental também, é um dos pilares, e os equipamentos. Então, tudo isso que você está passando aqui é, na verdade, o que o Samaritano está desenvolvendo, dando toda essa estrutura em prol do comercial. Isso. Alguns hospitais em Sorocaba não têm centro cirúrgico para fazer cirurgias cardíacas, manda para outra cidade. Essas emergenciais. Isso, não é o caso do Samaritano. O Samaritano ele está equipado para cirurgias de grande porte, até cirurgias cardíacas. Sim. Tem UTI neonatal, berçário, é um dos hospitais mais avançados do interior, não estou dizendo nem de Sorocaba, do interior do estado. E é tudo isso que o comerciário vai ter. É isso. Sabe por que eu estou lhe perguntando? Porque às vezes tem determinados hospitais, uma área mais sofisticada, outra nem tanto. Deixa eu ver o seu convênio, contempla, você pode fazer isso. Mas o seu convênio não. Nesse aspecto aqui, em particular com os 5 comerciários, é abrangente. Cobertura ela é integral, desde uma simples consulta até uma cirurgia de grande porte, sem ter que sair da cidade. Não vai ter que ir a uma outra cidade, porque o Hospital Samaritano oferece todos os recursos de medicina que a ANS exige hoje. Osmir, sócios e não sócios, é isso? Desde que seja comerciário, está valendo. Está valendo. E não precisa ser de Sorocaba, pode ser aqui a região nossa. Também não precisa ser necessariamente daquelas cidades onde nós temos as subséries, pode ser em qualquer setor aqui da nossa região. Pode ser. Qualquer cidade, né? Agora, eu marquei um valor aqui, Osmir. É complicado quando se fala em saúde, você trabalhar em cima de valores, mas eu acho um valor aqui tão irrisório para toda essa estrutura, para toda essa assistência, que eu acho que a gente tem que divulgar mesmo. Eu marquei um valor aqui de R$ 71,28, estou certo? É isso mesmo. Quer dizer que a partir disso, eu tenho direito a tudo isso que você acabou de passar e ainda dou direito aos meus dependentes, ou seja, esposa e filhos, desde que eu seja um comerciário. Esse valor ele é unitário. Isso é por pessoa, R$ 71,28. Sim. Mas esse preço só vai valer para a categoria dos comerciários, porque hoje se alguém quiser um plano da Mediplan, por ser excelente esse convênio, ele já é a partir de 93, alguma coisa assim. Tá certo. Tá. Aqui é um preço especial. Então. Esse é um preço que foi fechado especialmente para os 5 comerciários. Bacana. Então, de outra categoria, nem precisa ligar, porque isso aí é só para o comercial. Osmir, como é que nasceu essa parceria, velho? O Rui Amorim me procurou, disse que estava preocupado com a categoria. Você se conhece? Já tem amizade. O primeiro passo. Já tem amizade com o Rui há um bom tempo. Ele está preocupado com a categoria, disse que estava precisando de algo bom para a categoria.
Então, foi quando nós conversamos, o Rui e a diretoria do hospital, da Mediplan, e chegou a esse valor. Não foi de primeiro que chegou nesse valor. Discutiu alguns meses até chegar a esse valor aí. Porque esse valor realmente é muito baixo. E é só para essa categoria. Eu quero que você fale um pouquinho, Osmir, para quem está nos acompanhando nesse momento, da solidez deste acordo, sabe? Porque tem alguns planos que eles valem para 2, 3 meses, depois por conta de algumas mudanças, e eu acho que a Mediplan não é diferente disso, ela fica muito em cima daquilo que o governo proporciona, que os encargos proporcionam. Aqui, a minha pergunta é direta para você, independente do tempo que tenha sido firmado esse contrato, mas é uma coisa que pode perdurar aí por um bom tempo, até para não tirar essa tranquilidade, principalmente dos assistidos? Não, o comerciário ele pode ficar sossegado. A Mediplan ela cumpre contrato e dentro da Mediplan hoje tem contrato de mais de 15, 20 anos com a mesma empresa. Mas esse contrato ele não está acontecendo agora. Foi firmado em agosto do ano passado. A discussão vem desde agosto, já temos mais de 400 pessoas do ano passado que aderiu a esse plano e agora apenas reabriu o contrato porque estava fechado. Vendo a necessidade de oferecer esse benefício para mais comerciários, esse contrato reabriu, mas ele já existe desde o ano passado e vai continuar. Não tem intenção nenhuma da Mediplan e muito menos dos comerciários em cancelar esse acordo. Bacana. Osmir, vamos criar aqui uma situação assim bem hipotética, tá? Eu sou no sindicato e você chega por conta de uma autorização, né, lá da Mediplan. E aí, como é que você faz essa abordagem? Você me oferece. Você sabe que eu tenho um sindicato aqui que envolve 2, 3 mil pessoas, um segmento que envolve aí, quase 4 mil empregados. De um outro sindicato? Não, independente do segmento, né? Mas de que forma você chega e me aborda para eu poder fazer esse acordo aqui com a Mediplan, fazendo um contrato? Primeiro eu tenho que pegar... Você tem que estudar tudo da Mediplan, daí que se parte, né? Primeiro eu preciso pegar o volume de pessoas, a possibilidade de quantas pessoas vão aderir a esse acordo, levo para a diretoria da Mediplan para eles poderem fazer um cálculo, um estudo. Esse é o primeiro ponto. Sim. Levo para o sindicato analisa, vê se está de acordo aquilo que ele realmente quer, as coberturas e o valor. Se ele achar que o preço está alto, ele dá a contraproposta, eu levo novamente para a Mediplan até chegar um valor que fique bom para o sindicato e para a operadora de saúde. E nem há necessidade, Osmir, de uma relação, um contato direto entre dirigentes do sindicato e dirigentes da Mediplan? Não. Você fica ali meio que como escudo dos dois lados, é isso? É isso mesmo, eu sou o mediador dessa negociação. Entendi. Tem um certo desgaste? Tem, mas a partir do momento que lá na frente você tem êxito, eu acho que isso paga, né? Isso paga, isso vale a pena. Quanto tempo levou essa negociação toda? Com o Rui ele é duro na queda, né? Ele queria algo barato. E acho que os dirigentes da Mediplan também não é diferente, né? Demorou uns 3 meses para firmar o primeiro contrato. Isso foi interessante, que eu recebi elogios. Teve uma funcionária de uma loja que ela estava gestante. E ela falou, o plano vai cobrir o parto? Olha, eu falei, a preocupação dela. Mas vai mesmo, vai, não vou pagar um centavo. Ela meio que não acreditou na hora. O neném já nasceu, já está bem e não pagou realmente um centavo. Que bacana, que bacana. Bom, vamos lá. Na prática, esse comerciário, ele teria que ir até a sede central, por exemplo, na Francisco Scarpa, tirar uma guia, ou ele por intermédio de uma carteirinha, porque eu não sei se o sócio tem carteirinha ou não, o sócio não tem, mas enfim, precisou emergencialmente da Mediplan, qual é o procedimento? Como é que ele tem que fazer? Ele recebe um livrinho que nós falamos que é o guia médico. Ali cita os médicos, tudo. Né, todas as ele vai marcar as consultas dele, a Mediplan não vai interferir. Ele pode fazer isso por telefone ou ele teria por telefone? Até por telefone. E a maioria dos consultórios médicos hoje já está interligado com a Mediplan via net. Então o que acontece? Todo médico que no guia médico está escrito web, ele não precisa tirar guia, ele vai direto com a carteirinha no consultório e o próprio consultório faz essa liberação da consulta no ato. Então vamos entender bem, além do hospital que está aí à disposição desse comerciário,
o próprio consultório médico também meio que fica à disposição desse comerciário. Isso. E se for o caso de alguns exames, por exemplo, tem alguns laboratórios que já estão conveniados ou isso tudo está centralizado na própria Mediplan? Não, tem laboratórios, não posso citar os nomes, mas no guia tem vários laboratórios. Essa relação está no guia. Inclusive, minha esposa hoje está saindo do centro médico porque ela foi fazer um exame lá pela Mediplan. Então é assim. Bacana. O guia ele é completo, desde consulta, laboratórios, clínicas de apoio, não é só o hospital. Tem uma rede toda para amparar o cliente Mediplan. Um detalhe interessante, Osmir, quando se chega num valor desse aqui, que é um valor irrisório, convenhamos, em se falando de saúde e desta qualidade e desta parceria envolvendo Sim Comerciários e a Mediplan, o valor é baixo demais. É baixo. 71,28 individual é baixo demais. É baixo. Se chega a um valor pequeno assim, baixo assim, é por conta da demanda. É isso que os diretores levaram em consideração? Porque imagina que você chegou lá para os dirigentes da Mediplan e falou, olha, sindicato tem tantos mil comerciários. Mesmo. É isso que ajuda na hora de definir um valor? É porque a categoria dos comerciários em Sorocaba é a maior que tem. Então, se a adesão for grande, o número é muito grande. Então, a maioria acaba custeando esse preço que eu considero baixo. Um paga do outro. Isso, um paga pelo outro. Porque esse preço realmente, hoje uma consulta é R$150. Como que um plano de R$71 é possível? É possível pelo volume que entra no convênio. Tá. O que muito se discute hoje, Osmir, e até jornalisticamente a gente tem que fazer essa abordagem, às vezes é a questão do tempo, da demora para você conseguir uma consulta, para você agendar com um determinado especialista, né? Há uma preocupação nesse sentido, isso também foi discutido, você entrou nessa intermediação ou você deixou muito à vontade o Mediplan com as suas regras e o sindicato com as suas necessidades? Como é que foi isso? Na realidade, isso é uma necessidade nacional de agilização em consulta, tanto é que a ANS já interviu e tem um prazo certo para cada especialidade. Mas isso que o usuário ele fica com um livro de médicos em mãos, ele liga para um médico. Se a agenda daquele médico já estiver cheia, ele procura um outro. Porque às vezes ele não consegue a consulta, não por conta que é Mediplan ou que é um outro plano de saúde. É porque a agenda do médico já está cheia. O médico às vezes ele é muito bom, é muito procurado. É por isso que o livro de médicos fica com o usuário e ele escolhe aquele que está mais próximo do prazo dele. Você tem alguma planilha, algum levantamento? Já dá para se saber o número de atendimentos, esse espaço de tempo? Ou é uma preocupação que agora já não fica mais sobre a sua alçada? Não, essa não é uma preocupação. É importante saber como é que está esse relacionamento entre sindicato e Mediplan. Olha, o relacionamento está tão bom que uma vez por ano tem um reajuste de contrato, isso é normal. Claro. Faz parte do próprio contrato. Faz parte. Tanto é que em agosto desse ano, quando foi ter o reajuste, ele foi mínimo, porque a utilização não foi tão grande como a Mediplan esperava, então ela deu um reajuste menor. Mas isso também é legal, porque quem negocia esse reajuste não é o comerciante, é o próprio presidente do sindicato, o Rui Amorim. Então ele segura também o preço, isso é legal. Tem mais esse detalhe. Mas você continua nesta assistência. Sabe por que eu estou lhe fazendo essa colocação, Osmir? Porque às vezes determinadas agências, determinados representantes, quer dizer, aquele embate que faz parte também, ele vai até a tal da assinatura. Sim. Ou seja, o diretor da Mediplan assinou, o Rui pelo Sim Comerciários assinou, e aí meio que o representante lava as mãos e, poxa vida, né? Vamos daqui para frente. Sim. Eu imagino, e até confiando muito no profissionalismo de vocês, e não é diferente com você, Osmir, que haja necessidade de uma assistência. Vez ou outra dá uma ligadinha para o Rui, vez ou outra faz um contato com os dirigentes. Essa é a sua prática? É assim que você isso tem, mesmo. Que procede? É isso mesmo, você acertou. Eu estou sempre no sindicato, estou sempre ligando para o Rui. Quando eu não posso ir até o sindicato, eu ligo para ele. Vou até a Mediplan, tanto é que na negociação de reajuste, eu participei junto, eu não precisaria participar dessa negociação, mas eu sentei à mesa junto com eles. E vi como foi a briga do Rui para segurar o preço. Eu imagino. Eu estou vendo aqui, olha, www.mediplan.med.br. Hoje, para quem queira saber um pouco mais de toda a estrutura do hospital, é por aqui. Sim. Esse site está disponível. Agora, se quiser informações sobre essa negociação, um possível cliente novo e quiser entrar em contato,
comigo, eu também tenho e-mail, tenho telefone. Como é que é? A Costa e Silva, na verdade, o que é? É uma empresa que você representa? É meio que uma agência? Como é que funciona É que as operadoras de saúde hoje, elas não vendem o produto, elas contratam uma empresa para representar comercialmente. A minha empresa representa comercialmente a Mediplan. Bacana. Osmir, lá no comecinho da nossa entrevista, eu cheguei a citar aqui que o plano aqui contempla tanto associados como não associados. Ao meu ver, considerando que o sindicato coloca à disposição de toda uma classe inúmeros benefícios, meu Deus do céu, então por que não facilitar as coisas? Por que não, de repente, chegar até os Sincomerciários, entra no próprio site deles, né, sincomerciariosorocaba.com.br, 21027900 é um outro telefone que fica à disposição também, e se tornar sócio exatamente para dar praticidade. É claro. Eu penso assim, o que você pensa? Eu também penso assim, porque o sindicato está sempre lutando pelo funcionário do comércio. Então, eu acho que quando ele se sindicaliza, ele fortalece a categoria. Se conseguiu esse benefício que foi tão bom, se ele for sindicalizado, ele une forças, se consegue mais benefícios ainda, porque o presidente sozinho não consegue muita coisa. Além da praticidade na hora de uma necessidade. Sim. Tá certo. Bom, Osmir, olha, bacana, viu, que você fale a respeito disso, de mais esta parceria, de mais esse benefício que o sindicato pode proporcionar aos seus associados e também não associados por conta da Mediplan. E eu quero encerrar com você da seguinte maneira. Quero que você faça um contato nesse momento, aproveitando aqui as nossas câmeras, exatamente com este associado. Tipo assim, olha, agora temos esse plano, a Mediplan está aí à disposição de vocês, usufruam. E quando eu falo usufruir aqui, é no sentido da prevenção também. Entendeu? Não vai esperar, de repente, a patologia chegar para você ir atrás de um médico, atrás de um plano, atrás de um hospital. Até em termos de prevenção, há necessidade desse acompanhamento. Agora eu quero o nosso querido doutor Osmir falando por alguns instantes para quem está nos acompanhando. Vai lá, Osmir. Então, eu gostaria de convidar todos os Sincomerciários de Sorocaba e região e aproveite a oportunidade. Eu sei que o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, né? Mas aproveita que o contrato está aberto, muitos colegas de vocês já ingressaram nesse convênio médico, já estão satisfeitos, alguns já fizeram cirurgias, partos, consultas, então aproveite e não deixe para a última hora, porque consulta médicas, exames, internação é algo caro, então não deixa para a última hora achando que você vai ter dinheiro para pagar isso, aproveita, R$ 71,28. Se vai cobrir tudo isso, aproveita a oportunidade é agora. Tá certo. E aposta na prevenção e na qualidade de vida. Osmir, foi um prazer. Prazer todo participando com a gente aqui. Parabéns pelo sucesso que você, pelo trabalho que você desenvolve, o sucesso alcançado e tomara que essa parceria continue cada vez mais sólida. Vai continuar. Grande abraço para você. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está acompanhando conosco aqui o programa Perfil Comerciário, que é uma realização dos Sincomerciários, Sindicato dos Empregados do Comércio de Sorocaba, e é por aqui que a cidade sempre se vê. Já voltamos. Assim como cresce Sorocaba, cresce também o IDS. E hoje você vai conhecer comigo a nova e mais completa unidade de diagnósticos da Zona Norte, a unidade Aeroporto. Ampla recepção com atendimento personalizado e um espaço kids para a criançada. Apresentamos também o Optima MR360, um avançado equipamento de ressonância magnética instalado em uma sala com música ambiente, televisão e cromoterapia. IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, e isso faz toda a diferença. Olha, de volta aqui pelo canal 16 da NET Cidade, sequência do programa Perfil Comerciário, programa que é uma realização dos Sincomerciários, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba. Bloco anterior a gente conversou muito com o nosso querido Osmir Faria da Costa e a gente falou desta parceria envolvendo os Sincomerciários e a Mediplan, e isso tem a ver com a qualidade de vida, a assistência principalmente médica, plano de saúde, não é? Para todos os comerciários, independente de serem sócios ou não. E agora nós estamos recebendo com muito carinho o Dr. Ediclei José de Almeida, e a gente vai falar muito a respeito aqui do Ministério do Trabalho e Emprego,
qual é a importância que tem o Ministério com representação em Sorocaba, que tipo de trabalho dá para se fazer junto a essas classes trabalhadoras, em particular os sindicatos. Então tem muita coisa importante para abordarmos aqui nos 2 próximos blocos. E para esse bloco, em particular, a gente está trazendo uma convidada toda especial, que aliás é a nossa querida Sandra Navarro, que responde pela assessoria, né, aqui dos Sincomerciários, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Sorocaba. Está toda preparada aqui, já tem uma série de perguntas para fazer para o nosso querido Iriclei, que será, doutor Iriclei, que será sabatinado aqui. Sandra, boa tarde, vamos estar conosco aqui, tudo bem? Boa tarde, Maria, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, doutora Ediclei, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Você já elaborou umas 240 perguntas, certo? Mais ou menos, isso. Mais ou menos, é isso, né? Tempo nós temos, fique tranquilo. Doutora Ediclei, que prazer tê-lo conosco aqui, tá tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos, a vocês, aos telespectadores que nos assistem. Estamos aqui à disposição. É bacana quando de repente a mídia dá este espaço, ainda que de uma maneira jornalística, vez ou outra fazendo cobranças, mas enfim, dando a oportunidade para que a entidade, a instituição no caso, possa mostrar que tipo de trabalho ela desenvolve junto à sociedade, doutora Ediclei? Muito importante. Eu entendo assim que a mídia em geral, em Sorocaba, ela sempre nos apoiou, todas as nossas necessidades do Ministério, eu mesmo em diversas fiscalizações rurais, tive acompanhamento da imprensa, teve uma cobertura excelente. É bom que seja assim, porque fica mais transparente também, né? Ajuda a divulgar o nosso trabalho, a transparência do nosso trabalho. É muito importante para nós ter os órgãos de imprensa aí nos apoiando, sim. Qual é o tamanho dessa responsabilidade? Que tipo de atribuição, na verdade, o doutor Ediclei acaba de assumir aí? Então, Moreto, na verdade eu assumi uma responsabilidade, essa responsabilidade como desafio, porque eu sou formado em administração de empresas, só que eu me formei, comecei a fazer concurso e trabalho em concurso, nunca tinha desenvolvido uma atividade na área administrativa, porque a minha área é técnica, né? Sou auditor fiscal do trabalho, então a gente fiscalizava até setembro, a gente fiscalizava as empresas, né? E nesses 17 anos aí do Ministério do Trabalho, então é um grande desafio, a responsabilidade é imensa. É imensa porque você, na verdade, o Ministério do Trabalho é um órgão que tutela o trabalhador, né? Então o que nós temos? Nós temos que tomar o cuidado de estar sempre vislumbrando onde que está acontecendo alguma coisa que o trabalhador está sendo lesado, está sendo prejudicado, e a gente está lá com nossos auditores, com nossos administrativos, o Ministério está lá, muitos problemas nós temos, e a gente vai tentar, nessa nossa gestão, enquanto nós estivermos nesse cargo, fazer o melhor possível em prol do trabalhador sorocabano e da nossa região. Tá certo. Hoje você se reporta em nível de estado e em nível de Brasil, a que órgão em particular? Então nós nos reportamos à Superintendência do Trabalho e Emprego em São Paulo, a qual é vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília. A cobrança vem de lá, então? A cobrança vem de lá. Doutora Ediclei, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da sua trajetória profissional, até estar assumindo aí, ser indicado para ocupar a função de gerente da Regional de Sorocaba, com o afastamento do Dr. Catai, que esteve tantos anos à frente da gerência. Então, Sandra, eu sou formado, minha trajetória profissional começou bem simples, sempre estudei em escola pública, né? Me formei técnico em contabilidade no antigo Colégio Anchieta, que tinha ali na Rua da Penha, não sei, os mais velhos lembram, né? Ainda bem que o senhor nem olhou aqui para mim, viu? Mas eu lembro da Anchieta. O senhor não fez parte da fanfarra da Anchieta, não, né? Não fiz. Tá certo. Em seguida eu fiz a faculdade de administração de empresas. Nesse ínter eu fiz o concurso para trabalhar na nossa caixa, no nosso banco. Aí fui chamado para trabalhar lá e terminei a faculdade. Naquela época a gente tinha muita dificuldade financeira, então eu fiz a faculdade em 2 etapas. Eu fiz 2 anos, tranquei, depois voltei 2 anos depois, fiz em 6 anos a faculdade. E aí depois eu lembro que eu sofri muito para pagar a faculdade, que eu já era casado, tinha 2 filhas pequenas, né? Então eu tinha muita dificuldade financeira. Eu falei, agora eu quero fazer alguma coisa para mim ganhar um salário que seja um pouco mais justo, né? Tá na hora já, né? Aí saiu o concurso, né? Apareceram os concursos, eu trabalhava na nossa caixa, já fazia 7 anos, como bancário, né? E aí eu fiz o concurso da Receita Federal de analista tributário. Hoje o cargo chama analista tributário. Aí eu trabalhei na Receita Federal 3 anos e ao mesmo tempo estava estudando para outros concursos. Fiz o concurso do Ministério do Trabalho.
no qual eu tomei posse em 1996, em janeiro agora, vão fazer 17 anos. E estou lá, trabalhei na área de registro, entrei e fui trabalhar em registro, fiz muita fiscalização de bananal lá, muita banana. As estradas, você entrava com a caminhonete assim, não tinha fim, sabe? De bananal. Aprendi muito ali. Aí que eu comecei a ter contato com os sindicatos, entendeu? Porque eu acho isso daí me ajudou bastante, porque os sindicatos conhecem a região, né? Eles estão ali da base, eles vão nos locais, né? Então a gente conseguia chegar nos locais só através deles, não tinha outra alternativa. Então, daí em seguida eu trabalhei 3 anos lá, fui para Capão Bonito, outro problema rural também. Lá, a cidade é tipicamente rural, a economia da cidade, né? A gente trabalhou lá com praticamente todos os sindicatos que tinham subsede lá, a gente trabalhou com eles. E assim nós fomos. Aí em 2002 eu vim para Sorocaba, no qual estou até hoje, sempre fazendo auditoria na área rural, área metalúrgica. Acho que o Ministério do Trabalho eu fiz todos os serviços que tem lá, mesa redonda, orientação ao público. E assim eu fui me aperfeiçoando. Ultimamente eu era monitor de treinamento dos colegas. Fiquei 1 ano e alguns meses aí como monitor de treinamento dos colegas até assumir o cargo. Doutor Odicley, posso dizer que o senhor hoje é um defensor do trabalhador, dos direitos do trabalhador? Com certeza. É bem isso? Com certeza, sou um grande defensor do direito do trabalhador. Está aí o movimento sindical, que a gente tem um grande contato com eles nos conhecem, tanto é que eles nos indicaram, né, para esse cargo de gerente, superintendente. Acho que essa tem uma que é importante esclarecer, né, como foi a nossa indicação como gerente regional. Já era a próxima pergunta aqui. Seria a próxima pergunta? Opa, pode ficar à vontade, já aproveita e já responde. Então, o movimento sindical em Sorocaba, tem o Conselho Sindical, que é um órgão muito atuante, é um órgão consultivo formado por sindicatos de todas as categorias. É um conselho composto por dirigentes dos próprios regional, sindicatos. Isso, dirigente de próprios sindicatos. Em média, um diretor? Das Como é que centrais funciona? sindicais, né? Em Sorocaba são 2 sindicatos mesmo, e também tem o Conselho Sindical Estadual, né, que é composto pelas centrais sindicais. Quantas pessoas vêm de cada sindicato? De cada sindicato? Vamos pegar os 5 comerciários, por exemplo. O Rui faz parte desse conselho? O Rui faz parte. Geralmente é um de cada sindicato. Mas necessariamente o presidente ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Eu acho que no nosso caso, quase todos são o presidente, né? Mas não necessariamente o presidente. Certo. Mas continue, vamos lá. Então, continuando, eu estava falando sobre a indicação, né? Os sindicatos, eles têm um contato muito grande com o superintendente. E o nosso superintendente em São Paulo, o Dr. José Roberto Mello, o sindicato, sabendo que o Dr. Catá ia se aposentar, eles, numa reunião lá, pediram, né, solicitaram, reivindicaram ao Dr. Mello a possibilidade dele permitir que o movimento sindical indicasse o próximo gerente. E o Mello, do jeito que ele ele também se dá muito bem com o meio sindical, ele pegou e falou: não, vocês ficam à vontade, vocês podem indicar o nome. Aí o movimento sindical me chamou, uma vez, foi no mês de fevereiro agora desse ano, para uma reunião aqui no Centro de Saúde, e colocaram a situação, falaram que o Dr. Mello tinha deixado eles à vontade, dado essa prerrogativa para eles. E me chamaram e falaram que o nome que eles queriam era o meu nome como gerente. Consenso, então houve um consenso. Houve um consenso. Que bacana. Entre eles, todos, houve uma unanimidade entre eles. Aí perguntaram fizeram algumas perguntas para mim, me sabatinaram lá, né? Aí fizeram essa proposta. E eu aceitei como um desafio, né? E estamos aqui já, desde outubro já. A gente falou aqui de uma maneira bem otimista, né, Sandra? Quer dizer, tem essa chancela, tem consenso, tem essa unanimidade, mas lá na frente vem as cobranças. Então a responsabilidade fica monstro, né? Tem algumas ideias novas, algumas coisas para aprimoração da parceria com os sindicatos, com o movimento sindical? No momento, olha, nós temos com os sindicatos um relacionamento muito intenso. Lá no Ministério do Trabalho tem o representante do Conselho Sindical, que é o Joel. Então, todo o nosso relacionamento é feito através do Conselho Sindical, através do Joel. Entendeu? Então, hoje mesmo, ontem, eu sempre tenho sindicalista ligando, querendo saber alguma coisa, querendo saber outras. Você vem falando do Conselho Sindical, como que é o funcionamento do Conselho Sindical hoje em Sorocaba? O Conselho Sindical é um órgão consultivo
e ele se reúne todo mês, né? Segundas, quarta-feira de todos os meses, se reúne para debater. Segunda, quarta de todos os meses. Perfeito. Uma vez por mês, sempre segunda, quarta. Sim. Para debater interesses do trabalhador. São diversos interesses, às vezes questão típica de uma própria categoria ou de outra categoria, planejamento de fiscalização, entendeu? Porque o conselho ele é muito importante para que ele possa nos dar assim, direções a seguir no nosso planejamento do Ministério do Trabalho. O Ministério hoje trabalha com projetos, são vários projetos, né? Cada área é um projeto rural, um projeto de construção civil. Então, os sindicatos nessa parte, o conselho sindical tem essa função importante, está nos ajudando nessas deliberações. E o conselho foi criado, Moreto, o conselho foi criado de que forma? Através de uma portaria do superintendente. Foi em 2003. 2003 foi instituído o primeiro conselho sindical. Para oficializar tinha que estar documentado. Isso, é uma portaria com todas uma portaria, né? O Dr. Melo fez a portaria com todas as características de como que deveria funcionar. É regulamento. São regulamentação. Enfim, né? Doutor Ediclei, o que a gente vê numa administração, independente dela ser pública ou não, é a questão da liderança, né? Dessa pessoa que assume o cargo, se ela é mais política ou não, independente de ser uma política partidária ou não, se ela é mais técnica. O seu perfil, na verdade, qual é? E a maneira como o senhor está procedendo está sendo suficiente para levar o trabalho a bom termo, quer dizer, dando esse respaldo no que diz respeito ao direito do trabalhador, mas ao mesmo tempo sem entrar em atrito com o empregador, porque eu acho que essa relação ela tem que ser sadia, porque senão também não vira, né? Então, como é que o senhor se julga aí nessa? Então, o nosso perfil, Moreto, é técnico. Quando o senhor fala nossa, o nosso, do Ministério do Trabalho. Do Ministério, tá. Uma filosofia de trabalho. Nós não temos como ter um perfil político, porque a lei, ela não dá essa amplitude para a gente poder tomar uma decisão política. É como se as regras fossem definidas, então não tem muito o que fugir. Nós temos o regulamento da Inspeção do Trabalho, nós temos a CLT, nós temos as legislações complementares, todas elas dão o arcabouço que nós precisamos para nós trabalhar. Então a gente não tem aquela condição de poder tomar uma decisão mais política. Então a gente tem que ser atrelado à lei, senão até por uma questão de responsabilidade mesmo. Nós já voltamos. O programa Perfil Comerciário que a gente desenvolve aqui através do canal 16 da NET Cidade, e a gente agradece aí a sua companhia, a sua audiência, tem todo o respaldo, toda uma realização dos Sincomerciários, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba. 16 da NET, Perfil Comerciário, por aqui que Sorocaba sempre se vê. A gente já volta. De volta aqui pelo canal 16 da NET, sequência do programa Perfil Comerciário, realização aqui dos Sincomerciários, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Sorocaba. Pelo que eu estou sentindo nessa conversa aqui com o nosso querido doutor Ediclei José de Almeida, com a nossa Sandra Navarro, há uma sintonia muito grande envolvendo o órgão, ou seja, essa Gerência Regional do Trabalho e Emprego, em particular com os sindicatos e mais particularmente ainda com os Sincomerciários, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Sorocaba. Então é uma parceria sólida e que vem dando muito resultado. E que tem como foco, pelo que eu estou sentindo aqui nessa conversa, exatamente o trabalhador. Doutor Ediclei, no bloco anterior ainda, quando nós estávamos terminando, eu falava a respeito dessa autonomia do auditor, até que ponto ele tem essa flexibilidade para exercer a sua função, e quer me parecer que o questionamento da Sandra não foge muito disso, né, Sandra? Diga lá. Exatamente. Eu queria saber do doutor Ediclei, dentro dessas atribuições do auditor, como que funciona quando o sindicato, especialmente o Sindicato do Comércio, porque nosso programa é voltado para a categoria comerciária, quando a demanda do sindicato, o sindicato indica algumas coisas, quais são as demandas mais comuns e como o auditor age nesse sentido? A tramitação geral, tanto do Sindicato do Comércio, como a tramitação de processo em geral de denúncia de fiscalização, funciona assim. A entidade encaminha ao Ministério um processo de fiscalização, esse processo é protocolizado, recebe o número, vai para o setor de fiscalização, ele entra numa programação, como eu falei antes, tem os projetos, por exemplo, uma
no comércio, tem um projeto específico para fiscalização do comércio. Vai para o setor de fiscalização, a chefia da fiscalização vai distribuir aqueles processos para um auditor fiscal fiscalizar. Ele tem o mês da distribuição e o seguinte para iniciar a fiscalização, e ele vai ter, após 4 meses, para encerrar a fiscalização, que seria um prazo para fazer levantamento de débito, essas questões. As denúncias mais comuns referente ao comércio é a questão de excesso de jornada, tem um problema grande de excesso de jornada, falta de registro de empregados, né? Essa é uma demanda nossa que sempre teve, E embora a chamada informalidade também. ainda é comum falta de registro de empregados. Excesso de jornada é uma coisa muito grave, porque excesso de jornada envolve a questão de segurança e saúde, sabe? Porque o empregado trabalha 12 horas seguidas, depois pega o carro, a moto, sai dirigindo, pode acontecer no cansaço, causar um acidente, sabe? Ou mesmo no trabalho, no final do expediente. A maioria dos acidentes de trabalho acontece do quarto de trabalho, porque a pessoa já está mais desgastada, a fadiga chega, né? Ô, doutor Ediclei, me perdoe, é que na medida que o senhor vai dando as explicações, vão surgindo outras, e aqui quem está do outro lado deve ficar assim, né? Em particular, para o comerciário, são 8 horas diárias? 8 horas para todo trabalhador, 8 horas diárias. A CLT É o que determina a 8 horas diárias. Tá. Em passando dessas 8 horas, já chamamos de hora extra, é isso? Hora extra. Tá. Agora, essa hora extra também, ela é limitada? Limitada. Até no quanto? máximo 2. Até 2. No máximo 2 Ou seja, o comerciário trabalhou mais do que 10 horas, já é coisa para vocês. Já deu trabalho, o empregador já está cometendo uma infração. Já deu trabalho para vocês. E como é que é essa punição? Como é que é essa abordagem? Aí entra mais ou menos naquela questão da função do auditor, né? Assim. Aí o auditor ele vai fazer o levantamento, vai verificar a questão do ponto. Aí é uma questão também que o auditor fica um pouco limitado, porque empresas até 10 empregados não necessitam ter controle do ponto, né? Então, as empresas que têm, ele vai verificar, ele vai levantar. Hoje nós temos um programinha, um sistema chamado Jornada, e ele levanta todos os excessos de jornada que tem. A multa é per capita, é um valor de multa por pessoa, né? Excesso por de empregado. Jornada, por empregado, excesso de jornada. E passa ele lavra o auto de infração, protocoliza, aí o trâmite, o empregador tem o prazo para apresentar a defesa. O senhor tem o valor aí, doutor Ediclei, ou não? Não tenho, não lembro. Porque, não, na verdade, nós temos um sistema, hoje nós temos um sistema chamado CPMR, e esse sistema ele já gera o valor da multa. O processo está lançado nele, já é gerado o valor da multa. As multas, que nem multa por falta de registro de empregados, hoje ela está em R$400 por empregado sem registro. Agora, considerando que esse empregado não tenha como comprovar que ele está sofrendo esse tipo de abuso, como é que faz? O auditor fica meio que mãos atadas ali. Acontece muito disso daí, principalmente quando não tem o controle de ponto. Geralmente o que a gente faz? A gente entrevista o empregado, né? Conversa com o empregador, né? E quando o caso é excessivo assim, a gente até dá um prazo para o empregador regularizar mediante uma ata, faz uma mesa redonda, uma ata. Perfeito. E a maioria dos casos se resolve, viu? A estrutura do Ministério do Trabalho tem algum número, algum e-mail, algum sistema de comunicação que permita ao trabalhador fazer algum tipo de denúncia mesmo sem identificação? Porque isso que é o maior problema, né? Muitas pessoas ficam com medo. Tipo um canal assim de relacionamento, uma coisa mais direta e prática. As denúncias podem ser feitas anônimas através do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Procura lá ouvidoria. Lá a pessoa pode fazer a sua denúncia. Que bom que tem essa ferramenta, né, à disposição do trabalhador. Fiquei analisando aqui, alguém deve pensar assim, mas para um pouquinho, o amigo dele que trabalha do lado pode ser uma testemunha, né, até ocular ali, né? Mas para um pouquinho, sabe? Se esse funcionário está afim de se indispor como um empregador, né? Porque é o trabalho dele que está em jogo, então não dá para contar muito com isso. Inclusive, né? O sindicato dos comerciários mantém esse mecanismo, né? De proporcionar ao trabalhador comerciário que está sendo explorado de alguma forma, que entre em contato com o sindicato através do 2102-7900, né? E faça a sua denúncia sem haver necessidade de identificação no site do sindicato também, o simcomerciariosorocaba.com.br. Também tem os e-mails, tem o e-mail da presidência, tem o e-mail do jurídico, administrativo e tal.
e através dos quais o comerciário pode fazer a sua denúncia sem necessidade de identificação, tanto pelo telefone como pelo e-mail também. Bacana. Só para acrescentar, vontade, o Sindicato do Comércio de Sorocaba é um dos que tem mais, denunciam. Mais atuante. Para o Ministério do Trabalho é um dos que mais denunciam. São vários. Dentre eles o Sindicato do Comércio. E vocês agradecem. De Sorocaba. Claro. Nós agradecemos, Facilita, porque né? inclusive o sindicato ele atua como um filtro. Só os casos que ele não consegue resolver que vai para a gente. E uma grande parte o sindicato resolve. Isso que é interessante. Já tem todo o regulamento, já sabe até. Tem toda uma estrutura para isso. Doutor Ediclei, uma outra questão aqui, né? O senhor citou bem dessas possíveis irregularidades e elas existem. E quer me parecer que agora o mês de dezembro é um mês meio que, né? Pontual para essa. É atípico, mas ao mesmo tempo que vai apresentar uma série de situações assim, né? Como é que nós estamos em termos de informalidade? Até que ponto vocês têm preocupação no que diz respeito a emprego, desemprego? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Da mesma forma que o senhor busca dar, através do seu órgão aí, a sua representação, todo esse respaldo para o funcionário, ao mesmo tempo ele precisa de trabalho. É meio que sobrevivência, né? Como é que se equilibra isso, doutor Ediclei? A questão da informalidade, você diz? A informalidade tem a questão do trabalhador informal que contrata empregado, você fala, ou informal que trabalha autônomo? Não, tem as duas situações, nós temos as duas. Não sei qual delas dá mais trabalho para vocês, né? O governo federal ele tem estimulado muito a formalização de quem trabalha de forma informal, né? Não, o autônomo mesmo, né? Sim. Ele tem essa questão da MEI, né? Microempreendedor individual. Isso daí incentiva muito o pessoal vir a se formalizar, né? Agora tem aquela questão do pequeno comerciante, né? Acho que é esse ponto que você queria chegar. O pequeno comerciante que ele tem lá uma merceariazinha, né? Num bairro distante, e ele coloca lá uma pessoa para trabalhar, né? Nós temos bastante demanda em relação a isso, principalmente nas cidades da nossa região, as cidades menores, né? Porque nas cidades menores a pessoa abre uma lojinha lá, não pode ficar o dia todo, coloca 2 pessoas para ajudar, e o Sindicato do Comércio deve receber também demanda nesse aspecto. A nossa providência é fiscalizar e exigir o registro, né? Exigir registro na forma da lei e autuar, entendeu? A questão da autuação, o auditor é vinculado à autuação. A cada irregularidade constatada, cabe um auto de infração. Bacana, ele já tem essa autonomia aí. E em termos de tempo? Porque hoje quando você fala em justiça, né, Sandra, tem a questão da morosidade, isso às vezes até passa um certo descrédito para as pessoas, né? Mas aqui a gente está falando especificamente da atuação do Ministério. Isso está ágil, está rápido, para fazer com que o trabalhador tenha mais segurança? O nosso trabalho, eu acredito que deveria ser é ágil, entendeu? Só que deveria ter um resultado mais rápido. Para melhorar ainda não está tendo devido à falta de pessoal, entendeu? Por isso que a gente não tem. Na questão da estrutura que o senhor citou, né? Outra coisa que é importante ressaltar, as pessoas procuram o Ministério do Trabalho, às vezes, no intuito de receber a verba do patrão. Entendeu? O Ministério não tem esse poder de obrigar o patrão a pagar. O Ministério tem o poder de autuar as irregularidades constatadas. Para quem tem o poder para obrigar o patrão a pagar é o Ministério, a Justiça do Trabalho. Aí o empregado precisa ajuizar uma ação através do advogado para poder receber os seus direitos. Aliás, o sindicato, né, Sandra, dá esse respaldo também, quando se fala em homologação, direitos do empregado. Exatamente. Tem todo um departamento jurídico à disposição. Tem um departamento jurídico à disposição, com advogados durante todo o dia para atender a categoria, né, e estar sanando as dúvidas. Aproveitando, doutor Ediclei, um pouco nessa linha, inserção de deficiente, menor aprendiz, como é que está isso dentro do Ministério? Como que as empresas estão se adequando, enfim? E já vou engatar uma outra aí em cima, sem fugir muito desse raciocínio, você já aproveita e já responde tudo. Ouço por parte de alguns empregadores que, não, mas é caráter experimental, então não preciso mexer com papel nenhum, ele vai ficar esses 3 meses, se adaptar fica, no contrário não fica. E aí, 3 meses quer dizer que é batido, não tem direito a nada, fundo de garantia? Você fala do contrato de experiência. Isso. O contrato de experiência é um período de 3 meses. Ele pode ser até 3 meses, geralmente eles utilizam 3 meses. Não pode passar os 3 meses. Não pode passar, passa a ser por prazo indeterminado. O contrato de experiência ele serve tanto para o empregador quanto para o patrão avaliar
o trabalho. Se o empregado está gostando do serviço, se o patrão está gostando da prestação do serviço do empregado, né? Dentro desse prazo, qualquer uma das partes pode rescindir o contrato sem que haja necessidade de um indenizar o outro, né? Porque no contrato de prazo indeterminado, o patrão é obrigado a pagar o aviso prévio, os 40% do FGTS, né? No caso do contrato por prazo de experiência, não ocorre. Não tem essa obrigatoriedade. Só paga os dias trabalhados e as verbas proporcionais, seria 13º proporcional, férias proporcionais e 1/3 das férias. Tá, o senhor ia falar a respeito das inserções? As inserções. Olha, para você ter uma ideia, a nossa chefe da fiscalização esteve numa reunião no começo do mês em São Paulo, reunião de chefias da fiscalização. A nossa região foi em primeiro lugar de inserção de aprendiz no estado de São Paulo, na região de Sorocaba, e de PPD também, de pessoas portadoras de deficiência. Muito embora nós ainda temos muito a atingir, porque tem várias empresas ainda que ainda não cumprem essas cotas, e essas cotas têm que ser cumpridas, né? Aprendizagem e a PCD, PPD, Programa de Inserção de Deficientes. Eu acho que eu tenho mais 2 perguntinhas, não sei como é que está o nosso tempo aqui. Dá tempo. Você tem que perguntar em 30, ele tem 2 minutos para responder. Eu gostaria que o Dr. Ediclei falasse um pouquinho para a gente. Parece que a gerência regional está com um terreno para a construção de uma nova sede, né? Então, nós conseguimos aí, graças a gestão anterior, o próprio Conselho Sindical, o Joel deu uma força grande para a gente aí, conseguimos que a Prefeitura doasse um terreno para nós, um terreno lá também no Alto da Boa Vista. E a gente lá já tinha chama planta, de Jardim do Passo, é isso? Jardim do Passo, isso. E a gente já está com a planta pronta, já tem toda a estrutura do prédio nas plantas, né? E a gente precisa agora envidar esforços para começar essa construção, né? Está conversando aí com os vereadores, com os sindicatos, vamos tentar ir em contato com alguns deputados. E é só daqui que vem ou não? O Ministério Público do Trabalho já se prontificou a nos ajudar, entendeu? E o próprio Ministério do Trabalho, através do Dr. Melo, ele também falou que o Ministério vai conseguir verba também do próprio Ministério do Trabalho. Então, vamos começar esse trabalho aí. Tomara que não demore muito, né? Hoje a receita desse órgão em particular, ela surge de onde? É por conta do quê? Tem a ver com os encargos dos empregadores, multas, das empresas ou não? E também não fica só baseado nas multas, né? Não tem. As multas, o que é arrecadado de multa vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essa é uma outra questão. Sim. O Ministério, o orçamento dele vem do próprio... Da União. Da União, das verbas da União, dos orçamentos da União. O senhor citou a Prefeitura, de que maneira a Prefeitura pode ajudar? A Prefeitura nos ajudou doando o terreno. Ela doou o terreno. Fez a parte dela. Fez a parte dela. Agora, o senhor falou do Legislativo, quer dizer, esse trabalho junto aos vereadores. O que eles podem fazer? Eu acho que eles podem ajudar bastante, porque os deputados federais, por exemplo, eles podem promover emendas parlamentares, emendas parlamentares, e os vereadores de Sorocaba, eles têm contato com vários deputados federais, o que pode nos ajudar nesse acesso. Tá certo. É isso, Sandra? Sim, só mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha, vamos lá. Repórter é ótimo, né? Homologação, só para a gente estar encerrando aí a questão de homologação. Tem um novo sistema em funcionamento, né? Isso. Começou em novembro, é isso? Começou dia 1º de novembro, um novo formulário para homologação. Esclarecer para todos que homologação, a preferência é que seja feita nos sindicatos, tá? A gente só não faz homologação nos sindicatos quando não tem sindicato em Sorocaba. Né? Não tem entidade, aí o Ministério do Trabalho é obrigado a fazer, tá? Então, a questão da homologação ainda tem outra novidade, que vai começar dia 7 de janeiro, que é a marcação de homologação por e-mail. O Ministério criou um e-mail, né? Nós pedimos para o nosso setor de informática criar um e-mail próprio para homologação. Então, as empresas vão marcar a homologação por e-mail, manda os documentos para a gente por e-mail. O pessoal nosso lá da homologação vai agendar essas homologações, até por e-mail mesmo vai responder para a empresa. Então a empresa já vai vir no dia com a hora e a data marcada. Tudo prático. Para fazer a homologação do seu trabalhador. Informatizou, ficou prático demais. Melhorou. Doutor Ediclei, 30 segundinhos. Qual é a importância, o impacto que tem hoje, em particular, os 5 comerciários junto à atividade de vocês? O quanto ele tem beneficiado? E o que mais, de que forma o senhor faria esse comentário em relação
que vocês desenvolvem no dia a dia? O Sim Comerciário é um dos sindicatos mais atuantes de Sorocaba. Eu sempre tive um bom contato aqui com o Rui, né, o presidente do sindicato. Ele sempre nos apoiou. A gente encontra com ele, ele já vem falando o que é que vocês estão precisando, ele vai falar para nós. Então a gente gosta muito desse apoio, desse contato que nós temos com o Sim Comerciário em Sorocaba. E eu entendo que esse contato nosso é que ajuda a gente a melhorar cada vez mais esse relacionamento que nós temos com os trabalhadores, né? Bacana. Doutor Ediclei, foi um prazer tê-lo participando aqui conosco. A gente agradece demais, né? Aliás, êxito aí nesse tipo de trabalho. A gente sabe que não é fácil, não é fácil, né? A responsabilidade é muito grande, mas como a gente citou aqui, tendo sindicatos sérios e fazendo essa parceria sólida, eu acho que fica mais fácil, né, para desenvolver as atividades. E conta sempre com o sindicato, acho que é bem isso, né? Exatamente. Essa O sindicato está sempre à disposição. A gente conta mesmo. Precisa, né? Precisa. Tá certo. Então nós conversamos aqui com o Dr. Ediclei, que é o gerente regional do trabalho e emprego na cidade de Sorocaba, mas é uma atividade que se estende a mais de 37, é isso, né, Sandra? 37 cidades com 18 auditores. Eu acho que teria que triplicar o número de auditores. Diga, Sandra. Gostaria de dar um recadinho. A partir de agora nós temos um e-mail do programa para que as pessoas possam sugerir entrevistados, fazer pergunta para o sindicato. Interagir com a gente. Interagir, né? Isso, com o programa, que é perfil@simcomerciariosorocaba.com.br, tá? Acesse o e-mail e mande um recadinho para a gente. Vamos repetir? perfil@simcomerciariosorocaba.com.br. Do próprio Ministério, podemos deixar um site também? Pode, o site do Ministério é mte.gov.br. Tá certo. Voltamos no próximo sábado, a partir das 16 horas, com mais uma edição aqui do nosso Perfil Comerciário, uma realização do Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba. Pedindo desculpas aí, nosso querido Fábio Leonardo Dias da Silva vai ficar aí para uma outra oportunidade. Tem muita coisa bacana para falarmos a respeito da Faculdade de Ipanema, mas infelizmente, não é, Sandra? Hoje o nosso tempo ficou escasso, porque a gente tinha muita coisa importante para abordarmos aqui com a doutora Ediclei José de Almeida e com o próprio Osmiro Farias da Costa, por conta desse convênio, enfim, desta parceria envolvendo 5 comerciários em Meniplan. Uma ótima semana para todos nós. Voltamos sábado que vem, a partir das 4 horas. Canal 16, Perfil Comerciário. É por aqui que Sorocaba sempre se vê.